Imagine se eu te dissesse que a maneira como você começa o seu dia pode ser a chave que vai transformar tudo: sua paz, suas decisões, até mesmo seus relacionamentos. Parece bom demais para ser verdade, não é? Mas a Bíblia revela um segredo poderoso e pouco explorado, que poucos conhecem: começar amanhã confiando plenamente em Deus, entregando a Ele cada plano, cada medo, cada desejo. Muitos vivem ansiosos, correndo contra o tempo, tentando controlar tudo e acabam perdidos, exaustos e sem rumo. Mas, e se a verdadeira força não estiver no esforço incessante, e sim numa entrega profunda e radical a Deus logo ao despertar? O Salmo 127 não é apenas um texto antigo, é uma mensagem viva que rompe com a lógica do mundo e desafia qualquer ideia de que o sucesso depende só da nossa força. Ele traz a promessa de descanso, proteção e propósito. Uma promessa que pode mudar a sua vida já na primeira oração do dia. Se você está cansado de sentir que nada dá certo, se a ansiedade e o medo estão te paralisando, este vídeo é um convite urgente para você experimentar algo diferente. A paz que nasce de começar o dia com Deus como alicerce. Mas atenção! Essa mensagem pode mexer com suas crenças mais profundas, questionar suas certezas e abrir uma porta para uma transformação real, aquela que poucos têm coragem de buscar. Prepare-se para entender por que muitos tentam controlar o próprio destino, mas só encontram descanso e vitória quando deixam Deus assumir o comando. Você está pronto para essa mudança? Então fique comigo até o final, porque o que vem a seguir pode ser o ponto de virada da sua vida. O poder transformador de começar o dia confiando em Deus. Imagine iniciar o seu dia com uma certeza tão profunda que ela ilumina cada passo, mesmo antes do sol nascer. Essa certeza não vem da nossa força, nem do nosso planejamento, mas da convicção de que Deus está ao nosso lado, sustentando cada movimento e guiando nossas decisões. Para muitos, a rotina matinal é um turbilhão de preocupações, ansiedade e pressa, uma luta constante para dar conta das demandas que parecem infinitas. No entanto, existe uma mensagem que rompe essa correria, um convite sutil e poderoso para repousar o coração na confiança divina e permitir que essa força invisível conduza o nosso caminho. O Salmo 127 se apresenta como esse farol, trazendo esperança e descanso para quem se permite ouvir. Não é raro nos sentirmos sobrecarregados, angustiados pela incerteza e pela pressão de sermos produtivos a qualquer custo. Nessa batalha interna, muitos esquecem que a fé pode ser um refúgio real, uma fonte inesgotável de paz e coragem. Ao iniciar o dia com essa entrega, não apenas mudamos o ritmo da manhã, mas transformamos a perspectiva sobre os desafios que estão por vir. Pensar no Salmo 127 é como receber um abraço espiritual que nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. Por trás das palavras, há um chamado para descansar na providência daquele que é o arquiteto da vida. Esse salmo, embora curto, é uma joia de ensinamentos que fala diretamente ao coração de quem sente o peso do mundo nos ombros. Ele revela uma verdade libertadora. Tudo que construímos sem Deus está fadado a ruir. Já parou para refletir que, por mais elaborados que sejam nossos planos, se não começarmos com Deus, todo esforço pode ser em vão? Essa consciência é, na verdade, um convite para uma revolução silenciosa: substituir a ansiedade pelo descanso, a pressa pela confiança, o esforço solitário pela parceria divina. E essa transformação não se limita ao plano espiritual. Ela reverbera em todas as áreas da vida. Começar o dia confiando em Deus significa reconhecer que, por mais que a gente tente controlar as situações, existe um plano maior em ação, uma mão invisível que sustenta a criação. Isso não quer dizer que não devemos trabalhar ou planejar. Pelo contrário,
É um chamado para trabalhar com propósito e deixar que Deus seja o fundamento, o alicerce firme sobre o qual tudo se apoia. É o convite para fazer das nossas manhãs não apenas um tempo de atividades, mas um momento sagrado de entrega e alinhamento com o divino. E quando isso acontece, a ansiedade perde espaço, abrindo caminho para a serenidade e a clareza. Ao mergulharmos nessa mensagem, entendemos que a fé não é um mero sentimento, mas uma decisão prática que guia as nossas atitudes. Antes de pegar no telefone, de abrir o computador ou mesmo de sair da cama, é possível dedicar alguns minutos para abrir o coração e entregar o dia a Deus. Essa pequena ação, simples e poderosa, é capaz de mudar o curso das horas que virão, pois nos conecta à fonte da vida, à sabedoria eterna. É nessa conexão que a nossa alma encontra repouso, mesmo quando o mundo lá fora parece exigir mais do que podemos dar. A experiência de muitos que já adotaram essa prática revela um segredo. Quando Deus é o centro da manhã, o restante do dia se torna mais leve, mesmo diante das dificuldades. Essa leveza não é a ausência de problemas, mas a presença firme de uma força maior que sustenta, inspira e fortalece. Não é preciso carregar o peso sozinho. Basta lembrar que Ele caminha conosco, segura nossa mão e orienta nossos passos. Essa certeza é uma luz no caminho, um sopro de esperança que nos encoraja a seguir em frente com confiança renovada. E assim, ao compreender o poder transformador de começar o dia, confiando em Deus, abrimos espaço para descobrir o que o Salmo 127 ainda tem a nos ensinar. Essa jornada nos leva a refletir sobre os fundamentos da vida, o equilíbrio entre esforço e descanso e o valor dos relacionamentos que Deus coloca em nosso caminho. Cada um desses aspectos é uma peça essencial para construir uma existência plena e alinhada com o propósito divino. A casa que só Deus pode edificar. Salmo 127:1. Construir uma casa sempre foi muito mais do que erguer paredes. É erguer um abrigo, um lugar de segurança, um espaço onde vidas se entrelaçam. No Salmo 127:1, essa imagem ganha uma dimensão espiritual profunda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É como se estivéssemos sendo convidados a refletir sobre a base de tudo o que fazemos, sejam nossos projetos pessoais, profissionais ou até mesmo nossa caminhada espiritual. Sem Deus como alicerce, qualquer esforço, por mais intenso que seja, corre o risco de ruir diante das primeiras tempestades. Imagine tentar construir uma casa em terreno arenoso, sem fundamento firme. A estrutura, por mais bonita, acabará desabando. Assim acontece com a vida de quem tenta realizar seus sonhos, conquistar sucesso ou alcançar felicidade sem a presença e a direção de Deus. Essa metáfora toca em uma verdade essencial. O sucesso real não depende apenas do nosso esforço ou da nossa inteligência, mas de uma dependência sincera do Criador. Ao reconhecer isso, somos chamados a abandonar a ilusão do controle absoluto e a nos entregar a uma construção que se sustenta por fundamentos eternos. A dependência total de Deus é uma atitude que muitas vezes custa aceitar em uma cultura que valoriza o faça você mesmo, o individualismo e a autossuficiência. Contudo, o Salmo 127 nos lembra que sem ele, nossos esforços são vazios, superficiais e passageiros. O convite é a uma rendição profunda, um reconhecimento de que, por mais que planejemos, sonhemos e lutemos, sem a bênção divina, nada realmente se firma. Isso não significa falta de ação, mas a necessidade de um propósito alinhado com a vontade de Deus para que tudo prospere. Nos Evangelhos, Jesus reforça essa ideia na parábola do homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24-27. Ele mostra que a sabedoria está em edificar nossa vida sobre a firmeza do que é eterno e que somente assim enfrentaremos as tempestades da existência com segurança.
Essa construção sólida envolve escolher o que alimenta a alma, o que fortalece o caráter e o que nutre o espírito. É um processo diário, uma edificação que se dá na fé e na confiança, que se manifesta em pequenas escolhas que consolidam o nosso caminho. Além disso, Provérbios 3, 5, 6 nos orienta a confiar no Senhor de todo o coração, sem nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Essa é a chave para não tropeçarmos em nossos planos, para termos a direção clara, mesmo quando os caminhos parecem nebulosos. Construir com Deus implica, portanto, em escutar a sua voz, buscar sua orientação e caminhar com humildade, sabendo que Ele é quem guia nossos passos e dá sentido a tudo o que fazemos. É nesse diálogo diário que o alicerce da vida é verdadeiramente sólido. Na prática, essa dependência pode se traduzir em momentos diários de oração, meditação na palavra e entrega consciente dos nossos planos a Deus. É interessante perceber que quanto mais buscamos essa comunhão, mais clareza temos sobre o que realmente importa e menos nos deixamos levar por pressões externas ou inseguranças internas. A vida construída com Deus não é isenta de desafios, mas é protegida por uma paz que excede o entendimento humano, porque está firmada na rocha eterna. Ao colocar Deus como construtor da nossa casa, nos tornamos mais sábios em nossas decisões e mais pacientes nas adversidades. Passamos a entender que o tempo de Deus é perfeito e que cada etapa da construção tem um propósito. É assim que a nossa existência começa a refletir a estabilidade e a segurança que só Ele pode oferecer. Descansar na providência de Deus em meio ao esforço. Salmo 127, 2. O descanso que Deus oferece vai muito além da simples pausa física. Ele é um convite para aquietar a alma e encontrar serenidade, mesmo em meio às demandas intensas da vida diária. No Salmo 127, 2, aprendemos que é inútil levantar cedo e trabalhar até tarde se não descansarmos na providência divina. Essa mensagem é um lembrete precioso de que o equilíbrio entre o esforço humano e a confiança em Deus é fundamental para uma vida saudável e plena. Não se trata de inatividade, mas de uma entrega consciente que liberta do peso da ansiedade. Muitas vezes, a sociedade nos pressiona a estar sempre em movimento, a produzir mais, a alcançar mais rápido, como se o valor da pessoa estivesse atrelado exclusivamente à sua produtividade. Contudo, a Bíblia apresenta uma visão radicalmente diferente. Descansar em Deus significa reconhecer que Ele está no controle, que sustenta tudo e que nossa missão é fazer o nosso melhor, mas confiar que os resultados dependem dele. Essa confiança profunda gera uma paz que não se explica apenas pelas circunstâncias, mas que nasce de uma fé inabalável. Na prática, essa confiança pode transformar a rotina de qualquer um. Imagine começar o dia entregando seus planos a Deus em oração, pedindo sabedoria para agir com diligência, mas também coragem para confiar no seu tempo. Isso muda o olhar sobre as tarefas e desafios que passam a ser vistos como oportunidades para crescer em fé e paciência. E quando a ansiedade tenta invadir, podemos lembrar das palavras de Filipenses 4, 6, 7, que nos encorajam a não nos preocuparmos, mas a levar tudo em oração, e assim experimentar a paz de Deus que guarda o coração. Outro ponto importante é que descansar em Deus não significa evitar responsabilidades. Jesus mesmo nos convida a tomar o seu jugo e aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Mateus 11, 28, 30. Essa humildade nos ajuda a entender que a força verdadeira vem do Senhor, e não de nossa própria capacidade limitada. Ao equilibrar o trabalho diligente com essa confiança, evitamos o desgaste emocional e físico, tornando nosso esforço mais produtivo e menos desgastante. Além disso, viver confiando em Deus traz uma liberdade impressionante. A liberdade de não ser escravo do medo do fracasso
ou da necessidade de controlar tudo. Muitas pessoas experimentam noites insones e corações angustiados por quererem abraçar o mundo sozinhas. No entanto, o Salmo 127 nos convida a um descanso que é cura para essas feridas, porque reconhece que a soberania divina é a base da nossa segurança. Com essa certeza, o coração se acalma e encontra forças para continuar. Exemplos práticos para viver esse descanso incluem reservar momentos no início e no final do dia para reflexão e oração, praticar meditação na palavra e até mesmo cultivar hábitos simples, como respirar profundamente ou fazer pausas intencionais. A leitura diária do Salmo 127 pode ser um poderoso lembrete desse equilíbrio essencial. Além disso, buscar uma comunidade de fé para compartilhar experiências e orações fortalece essa confiança, pois somos chamados a caminhar juntos. Assim, ao aprender a descansar na providência de Deus, abrimos espaço para que Ele conduza nossas mãos e corações com sabedoria. Esse aprendizado prepara o terreno para compreendermos o valor precioso dos relacionamentos como próximos passos nessa caminhada espiritual. Afinal, a confiança em Deus não nos isola. Pelo contrário, nos conecta mais profundamente com aqueles que Ele coloca ao nosso redor. O valor dos relacionamentos. Filhos como herança e flechas nas mãos do guerreiro. Salmo 127, 3, 5. No Salmo 127, a metáfora dos filhos como herança do Senhor e flechas nas mãos do guerreiro nos convida a refletir profundamente sobre o valor dos relacionamentos em nossas vidas. Na cultura bíblica, a herança era muito mais do que bens materiais. Ela representava a continuidade da família, o legado, a identidade. Assim, cada pessoa que Deus coloca ao nosso redor, especialmente nossos filhos, é um presente sagrado, uma missão confiada para ser cuidada e guiada com sabedoria e amor. Essa responsabilidade vai além do cuidado físico. Envolve investir no caráter, na fé e nos valores daqueles que amamos. A imagem das flechas simboliza o papel ativo que temos como guias e influenciadores das vidas próximas. Como um arqueiro que prepara e direciona suas flechas para o alvo, somos chamados a moldar, ensinar e orientar nossos familiares e amigos para que sigam o caminho da verdade e da justiça. É uma tarefa que exige paciência, persistência e, sobretudo, muita fé, pois cada gesto, palavra e exemplo que damos ajuda a definir a trajetória dessas vidas. Essa perspectiva transforma a visão cotidiana das relações em uma missão espiritual, onde o amor e a sabedoria são armas poderosas. Cuidar desses relacionamentos com propósito divino significa investir tempo de qualidade, ouvir com atenção, oferecer apoio nos momentos difíceis e celebrar as conquistas. Não se trata de controlar, mas de inspirar e motivar, entendendo que cada pessoa tem seu tempo e sua caminhada. Na prática, isso pode incluir momentos simples, como reservar um tempo para uma conversa franca, orar junto, ensinar princípios bíblicos, ou simplesmente demonstrar presença e carinho nas pequenas atitudes do dia a dia. Esses são os alicerces que edificam relações sólidas e cheias de significado. A Bíblia reforça essa responsabilidade em Provérbios 22, 6, que ensina a importância de educar os filhos no caminho em que devem andar para que não se desviem. Essa orientação se estende também às amizades e à comunidade, pois somos todos parte do corpo de Cristo, interligados e dependentes uns dos outros. Efésios 6:4 complementa ao instruir que os pais não provoquem os filhos à ira, mas os criem na disciplina e na admoestação do Senhor. Um lembrete da delicadeza e do cuidado necessário no convívio familiar. Para além dos laços sanguíneos, o Salmo 127 nos convida a reconhecer o valor de cada pessoa que cruza nosso caminho como parte do plano divino. Isso amplia a visão sobre os relacionamentos, tornando cada interação uma oportunidade para semear bondade, compaixão e fé.
Em um mundo onde as relações podem ser superficiais e passageiras, essa metáfora fortalece a ideia de compromisso e propósito, incentivando-nos a cultivar laços que perduram e edificam. Além disso, investir em relacionamentos saudáveis impacta diretamente nossa saúde emocional e espiritual. Estudos modernos comprovam que conexões afetivas sólidas promovem bem-estar, reduzem o estresse e aumentam a resiliência diante das dificuldades. Quando alinhamos esses laços ao propósito de Deus, ampliamos essa força, tornando-nos instrumentos de transformação não só para nós mesmos, mas para toda a comunidade ao nosso redor. Assim, cultivar relacionamentos torna-se uma expressão viva do amor de Deus em ação. E ao valorizar esses vínculos como uma herança sagrada, abrimos a mente e o coração para compreender como eles se entrelaçam com a vida com propósito, que nos guia na entrega e no planejamento alinhados à vontade divina. É a partir dessa base sólida que podemos seguir adiante, prontos para ouvir o chamado, para viver com uma missão maior. A vida com propósito, como alinhar planos pessoais com a vontade de Deus. Viver uma vida com propósito é mais do que apenas ter metas e sonhos. É alinhar cada passo que damos com a vontade de Deus, permitindo que Ele guie nossas escolhas e direcione nossos planos. Esse alinhamento exige um coração aberto e uma disposição para ouvir, mesmo quando o caminho parece incerto ou desafiador. Buscar a direção divina não significa abrir mão dos nossos desejos, mas submetê-los à sabedoria eterna, daquele que conhece o melhor para nós. É como ajustar a bússola da vida para apontar sempre na direção certa, mesmo em meio às tempestades. A oração é uma ferramenta poderosa para esse alinhamento. Ao dedicarmos tempo para conversar com Deus logo pela manhã, entregamos a Ele nossos planos e pedimos sua orientação para as decisões que precisaremos tomar. Essa prática transforma não apenas o modo como planejamos, mas também a forma como reagimos diante dos obstáculos. Por exemplo, ao invés de insistir em um caminho que parece fechado, a oração pode abrir portas inesperadas e trazer paz para aceitar redirecionamentos. Além disso, a meditação em passagens bíblicas relacionadas ao propósito, como Jeremias 29:11, fortalece a fé e ajuda a manter o foco. Na Bíblia, encontramos exemplos inspiradores de pessoas que confiaram plenamente em Deus para realizar seus propósitos. Josué, por exemplo, assumiu a liderança de Israel com coragem, mas sempre buscando a direção do Senhor em cada passo. Josué 1:9. Daniel permaneceu fiel em meio a adversidades, sabendo que Deus estava conduzindo seu caminho. Esther, mesmo diante de grandes desafios, confiou que sua posição tinha um propósito maior para salvar seu povo. Essas histórias mostram que alinhar planos pessoais com a vontade divina é possível e traz resultados que ultrapassam o entendimento humano. Para aplicar isso no dia a dia, uma boa prática é revisar regularmente seus objetivos e sonhos, perguntando-se se eles estão em harmonia com os valores e ensinamentos bíblicos. Outra ação prática é buscar aconselhamento espiritual com líderes confiáveis, amigos de fé ou mentores que possam oferecer uma perspectiva alinhada à palavra de Deus. Essa troca enriquece a visão e evita que decisões sejam tomadas apenas pela lógica humana, sem considerar o impacto espiritual. Além disso, viver com propósito implica também em estar atento às oportunidades que Deus coloca à nossa frente, mesmo aquelas que fogem do planejamento inicial. Muitas vezes, Deus usa portas inesperadas para nos levar a destinos melhores. A flexibilidade e a confiança nesse processo são sinais de maturidade espiritual e um testemunho de fé verdadeira. É importante aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio, nas circunstâncias e até mesmo no conselho daqueles que nos cercam. Um exemplo prático que pode ajudar é o hábito de escrever um diário espiritual.
registrando orações, revelações e experiências de alinhamento com a vontade de Deus. Esse exercício cria um histórico de crescimento e fortalece a convicção nos momentos de dúvida. Além disso, cultivar momentos de silêncio e contemplação diária, mesmo que por poucos minutos, permite que a voz divina seja ouvida acima do ruído da rotina. Por fim, alinhar planos pessoais com a vontade de Deus é uma jornada contínua de fé e aprendizado, onde cada dia representa uma nova oportunidade para recomeçar, ajustar o rumo e entregar o controle nas mãos dele. É nesse caminho que encontramos sentido verdadeiro, segurança e a certeza de que não caminhamos sozinhos, mas acompanhados pelo Criador que nunca nos abandona, conduzindo-nos ao próximo passo da jornada espiritual. Libertação da ansiedade e da pressa. O convite para uma vida de paz e serenidade. Vivemos numa era em que a pressa e a ansiedade parecem comandar nossos dias, fazendo com que muitos se sintam presos em uma corrida sem fim, tentando alcançar metas que, na verdade, parecem cada vez mais inalcançáveis. O Salmo 127, nesse contexto, surge como um convite urgente para desacelerar, respirar e confiar no tempo perfeito de Deus. É um chamado para abandonar o ritmo frenético e redescobrir a serenidade que nasce da entrega e da fé. Esse convite não é apenas uma recomendação espiritual, mas uma necessidade vital para preservar nossa saúde emocional e mental. Muitas pessoas se deixam consumir pela pressão social que valoriza a produtividade incessante, acreditando que descansar é sinônimo de fraqueza ou falta de compromisso. No entanto, a Bíblia apresenta um contraponto claro. A verdadeira força está em reconhecer nossos limites e depositar nossa confiança em Deus, permitindo que Ele trabalhe em nosso favor. Essa entrega transforma o conceito de trabalho, pois passa a ser feito com propósito e equilíbrio, sem o desgaste que nasce da ansiedade constante. Esse ensinamento é especialmente importante para quem sente o peso da cobrança diária, seja no trabalho, na família ou nas responsabilidades pessoais. Uma prática essencial para experimentar essa paz é cultivar momentos de oração logo pela manhã, buscando a presença de Deus antes mesmo de pensar nas tarefas do dia. Esse tempo dedicado ao silêncio interior ajuda a reduzir a ansiedade e a colocar a mente no lugar certo. Aliado a isso, a meditação em versículos bíblicos como Salmo 46:10, "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus", oferece um lembrete poderoso para desacelerar e confiar. Além disso, a leitura diária da Bíblia, especialmente em trechos que falam sobre a providência divina, fortalece o coração e renova a esperança. No meio do caos que muitas vezes nos cerca, técnicas simples como a respiração consciente, o uso de aplicativos de meditação cristã ou mesmo a prática de caminhadas em contato com a natureza podem auxiliar na redução do estresse e da ansiedade. Essas ações práticas aliadas à fé criam um ambiente propício para que a serenidade e a confiança em Deus floresçam. É importante entender que essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença do Deus que controla todas as coisas, mesmo as que estão fora do nosso alcance. Além disso, o Salmo 127 nos ensina que a pressa excessiva e o esforço desmedido são inúteis quando não há descanso na providência divina. Isso ressoa em Isaías 40:31, que promete que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, voarão alto e não se cansarão. Essa promessa é um bálsamo para quem vive exausto, lembrando que a verdadeira energia vem da espera paciente e da confiança. Incorporar esse princípio na rotina diária significa repensar a forma como gerimos o tempo e as prioridades, evitando o desgaste físico e emocional. Uma reflexão importante é que a ansiedade, muitas vezes, nasce do medo do futuro e da ilusão de que precisamos controlar cada detalhe.
Aprender a entregar esses medos a Deus é um processo que exige prática e persistência, mas que traz resultados transformadores. Estar em comunhão com pessoas de fé, participar de grupos de oração ou buscar aconselhamento pastoral pode ajudar a fortalecer essa confiança, criando uma rede de suporte que ampara nas dificuldades. Para muitos, esse convite à paz e à serenidade representa um desafio, especialmente quando a cultura ao redor incentiva o oposto. No entanto, aqueles que escolhem seguir essa rota encontram uma liberdade incomparável. A liberdade de viver o presente com gratidão, sem o peso do passado ou a ansiedade do amanhã. Essa liberdade é um testemunho vivo do cuidado e da fidelidade de Deus, e um exemplo para quem busca um caminho mais leve e feliz. Finalmente, ao abraçar o chamado do Salmo 127 para desacelerar e confiar no tempo de Deus, estamos construindo uma base sólida para todas as outras áreas da vida. Essa paz interior nos prepara para lidar com relacionamentos, desafios e decisões com sabedoria e equilíbrio. E assim, de forma natural, avançamos para entender a promessa que esse salmo traz sobre proteção e vitória, elementos essenciais para quem caminha na fé e na confiança. A promessa da proteção e da vitória, o homem bem-aventurado e sua aljava cheia, Salmo 127:5. No Salmo 127:5, encontramos uma imagem poderosa e cheia de significado. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando falar com os seus inimigos à porta. Essa metáfora da aljava cheia simboliza a proteção, a força e a preparação espiritual daqueles que confiam plenamente em Deus. Não se trata apenas de ter muitos filhos ou seguidores, mas de estar equipado para enfrentar as batalhas da vida com coragem, sabendo que a vitória está assegurada pela presença divina. Essa promessa traz um conforto profundo para quem vive momentos de luta, seja em conflitos externos ou nas batalhas internas do medo, da dúvida e da ansiedade. A aljava cheia indica que o homem bem-aventurado não está vazio, desarmado, mas sim preparado, amparado por Deus com uma reserva de forças e bênçãos que o capacitam a enfrentar as adversidades. É como se ele tivesse um arsenal espiritual que o protege e fortalece, mesmo quando os inimigos, reais ou simbólicos, se aproximam. Viver com essa certeza não significa arrogância ou presunção, mas uma humildade firme que reconhece que a fonte da força e da vitória está no Senhor. Esse homem sabe que sua segurança não depende das circunstâncias ou das pessoas ao seu redor, mas da fidelidade de Deus. Ele pode falar com confiança diante dos desafios, porque carrega consigo a paz e a proteção que vem do alto. Essa segurança gera uma coragem tranquila, capaz de transformar o modo como enfrentamos os problemas cotidianos. Na prática, essa proteção é cultivada pela fé constante e pela obediência à palavra de Deus. É no relacionamento diário com Ele que encontramos essa aljava cheia, acumulando não armas físicas, mas virtudes como a paciência, a perseverança, o amor e a sabedoria. Essas são as setas que nos defendem e nos lançam para a frente na caminhada da vida. Portanto, fortalecer a fé é fundamental para que essa promessa se cumpra em nossa realidade. Além disso, o Salmo nos desafia a manter o foco no que realmente importa, a não desanimar diante das dificuldades, mas a continuar firme, sabendo que Deus está ao nosso lado. Essa perspectiva nos ajuda a enfrentar crises financeiras, problemas familiares, desafios profissionais e até conflitos internos, com a confiança de que não seremos envergonhados. A certeza da vitória espiritual transforma o medo em determinação e a dúvida em esperança. Um exemplo prático para vivenciar essa promessa é desenvolver uma rotina espiritual sólida, que inclua oração, estudo bíblico e participação em comunidade de fé.
Essas práticas são como o recarregar da aljava, que nos mantém preparados para os desafios do dia a dia. Também é importante cultivar a gratidão e a memória das vitórias que Deus já concedeu, pois isso fortalece a confiança e alimenta a fé para as batalhas futuras. Por fim, essa promessa nos convida a ser homens e mulheres bem-aventurados, não pela ausência de lutas, mas pela certeza da presença de Deus em cada passo. Carregar a aljava cheia é um símbolo de uma vida recheada de graça, proteção e preparação espiritual para vencer. Histórias de vida transformadas pela confiança no Salmo 127. Nada toca o coração como histórias reais que comprovam o poder da fé e da confiança em Deus. Muitas pessoas que aplicaram os ensinamentos do Salmo 127 em suas vidas experimentaram uma transformação profunda que vai além do espiritual e reverbera em todas as áreas do cotidiano. Esses relatos inspiram e mostram que começar o dia confiando em Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma prática que gera resultados concretos, mudando destinos e fortalecendo almas. Por exemplo, uma mãe que enfrentava o desafio de criar seus filhos sozinha encontrou no Salmo 127 a força para entregar cada dia nas mãos de Deus. Ao invés de sucumbir à ansiedade e ao medo, passou a orar todas as manhãs, pedindo sabedoria e proteção para sua família. Com o tempo, notou mudanças significativas. A paz começou a reinar no lar. Os filhos desenvolveram caráter forte e a mãe encontrou coragem para enfrentar obstáculos que antes pareciam insuperáveis. Essa experiência revela como a confiança em Deus pode ser um farol em meio à tempestade. Outro caso comum é o de profissionais que viviam em constante pressão e estresse no trabalho, tentando controlar tudo sozinhos. Ao descobrir o Salmo 127 e praticar a entrega diária ao Senhor, essas pessoas começaram a sentir um alívio imediato da ansiedade. Essa confiança não significou relaxar ou desistir, mas aprender a agir com serenidade, sabendo que Deus estava guiando seus passos. Como consequência, passaram a tomar decisões mais acertadas, tiveram melhor qualidade de vida e construíram relações mais saudáveis no ambiente profissional. Há também relatos de jovens que, em meio a escolhas difíceis, encontraram no Salmo 127 a certeza de que não precisavam carregar o peso do mundo nas costas. A oração matinal se tornou um hábito que os ajudou a alinhar seus planos com a vontade de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam adversas. Essa prática trouxe clareza, coragem e a convicção de que estavam no caminho certo, o que é fundamental para manter a fé diante das incertezas da vida. Além dos testemunhos individuais, comunidades inteiras sentiram o impacto do Salmo 127 ao adotarem a confiança em Deus como princípio fundamental. Igrejas que passaram a dedicar momentos especiais de oração e reflexão sobre esse salmo relataram uma renovação espiritual que fortaleceu os laços entre os membros, aumentou o compromisso com o trabalho em equipe e trouxe paz para enfrentar desafios coletivos. Isso mostra como o salmo pode ser uma ferramenta poderosa para transformar não só a vida pessoal, mas também a dinâmica social. Para quem deseja aplicar esses ensinamentos, uma dica valiosa é criar pequenos rituais de entrega e confiança, como uma oração matinal em família, leitura em grupo ou mesmo meditações pessoais com foco no salmo. Além disso, compartilhar experiências e desafios com pessoas que também buscam viver essa fé cria um ambiente de apoio e encorajamento que é fundamental para o crescimento espiritual. Assim, a jornada se torna mais leve e significativa. Outro exemplo prático é o uso do Salmo 127 como um mantra espiritual para momentos de ansiedade ou insegurança ao longo do dia. Repetir mentalmente versículos-chave pode ajudar a recentrar o coração, aliviar o estresse e renovar a esperança.
Isso cria uma conexão constante com a presença divina, permitindo que a confiança não fique restrita apenas à manhã, mas se estenda a todas as horas, fortalecendo a alma. Essas histórias e práticas mostram que a confiança no Salmo 127 não é um ideal distante, mas uma realidade acessível e transformadora. Elas nos lembram que, mesmo diante dos maiores desafios, Deus está conosco, sustentando, guiando e edificando nossa vida. E essa certeza nos prepara para enfrentar as dificuldades comuns a todos, o que nos leva a explorar os desafios mais frequentes na jornada da fé. Desafios comuns e como superá-los na jornada da fé. Na caminhada da fé, é natural que surjam desafios que testam nossa confiança em Deus e nossa perseverança. Medos, dúvidas e a pressão de querer controlar cada aspecto da vida são obstáculos frequentes que podem minar nosso crescimento espiritual. Muitas vezes, a sensação de solidão diante dessas dificuldades faz com que desistamos ou nos afastemos do caminho. Porém, é justamente nesses momentos que a força da fé deve se revelar, trazendo a certeza de que Deus caminha ao nosso lado, pronto para sustentar e fortalecer. O medo de falhar ou de não ser suficiente pode ser paralisante, levando-nos a atitudes de ansiedade ou até mesmo desespero. Contudo, a Bíblia nos encoraja a lançar nossas preocupações sobre Deus, pois Ele cuida de nós. 1 Pedro 5,7. Essa entrega não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria, reconhecendo que não estamos sozinhos para enfrentar os problemas. Aprender a confiar é um processo que se desenvolve com o tempo, paciência e prática constante da oração e da meditação na palavra. A dúvida é outro grande desafio, especialmente quando as respostas não chegam no tempo que esperamos ou quando as circunstâncias parecem contradizer nossas orações. Nessas horas, buscar a comunhão com outros cristãos torna-se fundamental. Participar de grupos de oração, estudar a Bíblia em comunidade e compartilhar experiências fortalece a fé e oferece apoio mútuo. Essa troca é um lembrete de que somos parte do corpo de Cristo e juntos podemos superar as tempestades com mais facilidade. A pressão social para ter controle absoluto da própria vida é um dos maiores inimigos da confiança plena em Deus. Vivemos numa cultura que valoriza a autossuficiência e o sucesso imediato, o que pode levar à exaustão física e emocional. O Salmo 127 nos convida a soltar esse controle, entregando-o a Deus, que é soberano. Reconhecer nossos limites e aceitar a dependência de Deus é um passo libertador que nos permite viver com mais leveza e propósito. Ferramentas espirituais poderosas para enfrentar esses desafios incluem a oração constante, o estudo regular da Bíblia e a busca de aconselhamento com líderes espirituais. Essas práticas mantêm a mente e o coração firmes na fé, permitindo que o Espírito Santo nos guie e fortaleça nos momentos difíceis. Além disso, a prática do jejum e do silêncio pode ajudar a eliminar distrações e a ouvir mais claramente a voz de Deus. Exemplos práticos também incluem o uso de versículos de encorajamento para combater pensamentos negativos, a criação de um diário espiritual para registrar vitórias e aprendizados, e o cultivo da gratidão como um antídoto contra a ansiedade. Pequenas atitudes diárias fortalecem o espírito e ajudam a construir uma fé resiliente, capaz de resistir às adversidades. Por fim, entender que o desafio faz parte da jornada é fundamental para não desanimar. Cada obstáculo superado é uma oportunidade para crescer em intimidade com Deus e para testemunhar a fidelidade dele em nossa vida. Essa consciência prepara o coração para aplicar no dia a dia os ensinamentos do Salmo 127, vivendo com propósito e confiança renovada. Aplicando o Salmo 127 no dia a dia, um guia prático para viver com propósito e confiança. Colocar em prática os ensinamentos do Salmo 127
Pode parecer um desafio diante da correria diária, mas é justamente na rotina que essa sabedoria ganha mais sentido. Um dos primeiros passos é criar rituais matinais que envolvam oração, meditação em versículos e planejamento com Deus. Ao dedicar alguns minutos logo ao acordar para agradecer, pedir direção e entregar o dia, a pessoa se conecta com a fonte da vida, recebendo força para enfrentar as tarefas com serenidade. Essa prática não exige grandes mudanças na rotina, apenas uma intenção clara de priorizar a espiritualidade. Além da oração matinal, é fundamental reconhecer e agradecer as bênçãos diárias, especialmente os relacionamentos que Deus coloca em nossa vida. Um simples momento para refletir sobre as pessoas que nos apoiam, que nos amam e que caminham conosco pode mudar a perspectiva e aquecer o coração. Cultivar gratidão ativa, expressa em palavras e atitudes, fortalece os laços afetivos e amplia o senso de propósito. Por exemplo, enviar uma mensagem de carinho, fazer uma ligação ou reservar um tempo para ouvir um amigo são ações práticas que refletem essa gratidão. Durante o dia, é importante cultivar atitudes que manifestem a confiança no Senhor. A paciência diante dos imprevistos, a humildade para aprender com erros e a gentileza nas relações são expressões concretas dessa fé. Por isso, a meditação em passagens bíblicas que falam sobre a confiança em Deus pode ser feita em momentos de pausa, servindo como um lembrete para não se deixar dominar pela ansiedade ou irritação. Essas pequenas pausas espirituais ajudam a renovar a mente e a fortalecer o espírito. Outro aspecto prático é o planejamento alinhado com os valores cristãos. Antes de tomar decisões importantes, buscar a vontade de Deus por meio da oração e da consulta a pessoas sábias e experientes faz toda a diferença. Essa prática evita caminhos errados e promove escolhas que edificam não só a vida pessoal, mas também a espiritualidade e o bem-estar coletivo. Um bom exemplo é manter um diário ou agenda espiritual, onde se anotam objetivos, orações e insights recebidos durante a busca pela direção divina. Também é essencial reconhecer que, apesar do esforço, nem tudo depende de nós. Aceitar que alguns resultados estão nas mãos de Deus traz alívio e evita o desgaste emocional. Essa confiança permite que o trabalho seja feito com dedicação, mas sem a ansiedade de controlar cada detalhe. É uma lição difícil, mas libertadora, que torna a jornada mais leve e prazerosa. Participar de grupos de apoio ou de oração pode ajudar a manter essa perspectiva viva e fortalecer a fé. A aplicação do Salmo 127 no dia a dia ainda inclui o cuidado com o corpo e a mente, reconhecendo que somos templos do Espírito Santo. Práticas que promovam saúde física e emocional, como descanso adequado, alimentação equilibrada, exercícios e momentos de lazer, são fundamentais para manter o equilíbrio e a disposição. Essa atenção integral à pessoa reflete o cuidado divino e prepara o terreno para viver com confiança e propósito. Finalmente, ao viver os princípios do Salmo 127, a pessoa se torna um testemunho vivo da fé que transforma. Essa vida alinhada com Deus inspira outras pessoas a também buscarem essa confiança e entrega. Por isso, compartilhar experiências, orar em comunidade e incentivar outros a caminharem juntos fortalece não só o indivíduo, mas todo o corpo de Cristo. Assim, a jornada se torna uma caminhada coletiva, onde todos se apoiam e crescem. Esse modo de viver, embora simples, exige disciplina e comprometimento diário. É uma escolha consciente de entregar a Deus o controle, aceitar seu tempo e sua vontade e agir com a segurança de que Ele está sempre ao lado. Chegar até aqui é mais do que ter aprendido sobre o Salmo 127. É estar pronto para assumir um compromisso profundo com a vida edificada em Deus. Quando colocamos o Senhor no centro dos nossos planos, cada passo se torna firme, cada escolha ganha significado.
e mesmo as dificuldades se transformam em oportunidades de crescimento espiritual. Essa decisão de confiar plenamente não é passageira, mas uma transformação que impacta o ser por inteiro, renovando a mente, o coração e o espírito para uma caminhada de fé sólida. Essa vida alicerçada em Deus convida a abandonar a ilusão de controle absoluto, abraçando a humildade de reconhecer que somos dependentes da providência divina. É um chamado para viver com coragem, sabendo que a rocha inabalável está ao nosso lado, sustentando-nos em todos os momentos. Essa confiança que nasce da fé não nos isenta dos desafios, mas nos fortalece para enfrentá-los com esperança e determinação, sabendo que jamais caminharemos sozinhos. Ao assumir esse compromisso, a pessoa se torna um exemplo vivo para sua família, amigos e comunidade. Suas atitudes passam a refletir a paz, a sabedoria e a segurança que somente Deus pode proporcionar. Esse testemunho é uma luz que atrai outros para o caminho da fé, mostrando que é possível viver com propósito e confiança, mesmo em meio às incertezas da vida moderna. Tornar-se essa luz é uma missão que transcende o indivíduo e alcança gerações. É importante lembrar que essa jornada é contínua, feita de pequenos passos e decisões diárias. Não se trata de perfeição, mas de perseverança e entrega constante. Cada oração, cada meditação, cada ato de confiança são tijolos que constroem essa casa espiritual, firme e resistente às tempestades. Com essa perspectiva, a caminhada se torna mais leve e cheia de significado, e a vida ganha uma profundidade que transcende o imediato. E você, como tem colocado Deus no centro dos seus dias, já sentiu o poder transformador de começar o dia confiando nele? Essa reflexão convida a um olhar honesto sobre suas prioridades e atitudes, desafiando a buscar uma vida mais alinhada com a vontade divina. O que você está disposto a entregar para experimentar essa paz e propósito? Essas perguntas são o início de uma conversa que pode mudar tudo. Gostaria de ouvir de você. Quais foram os maiores desafios para confiar plenamente em Deus? Que práticas você já adotou para viver essa entrega e quais resultados viu? Compartilhar essas experiências fortalece não só você, mas também outras pessoas que caminham nessa mesma busca. Vamos criar juntos uma comunidade de fé que cresce e se apoia mutuamente, espalhando a luz do Salmo 127 pelo mundo. Para continuar nessa caminhada de fé e aprendizado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde os próximos conteúdos que vão aprofundar ainda mais essa jornada espiritual, trazendo ensinamentos, reflexões e inspirações para viver com propósito e confiança a cada novo amanhecer. Seu compromisso com essa transformação começa agora. E juntos podemos crescer na graça e na verdade. Essa é uma oportunidade única de renovar sua vida, fortalecendo sua alma e construindo um legado que ultrapassa o tempo. Que você possa caminhar com a certeza de que Deus está edificando sua casa, guiando seus passos e sustentando seu coração. Essa é a promessa viva do Salmo 127, um convite à vida plena, confiante e cheia da paz que só Ele pode dar.